Bem, gente, continuando aqui o nosso bate-papo sobre bases e fundamentação. Hoje eu trouxe uma outra palavra para que nós possamos refletir sobre aquilo que Deus falou. Bem, a fundamentação para mim vai ser sempre a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é o suporte. Como nós falamos no vídeo anterior, nós falamos que é a fundamentação, que Deus é o princípio de todas as coisas, Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, então Ele deixa aqui como devem as coisas funcionarem aqui na Terra. E na verdade o que Ele deseja é que nós venhamos ser a sua imagem, porque nós somos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. E Ele quer que nós venhamos agir, temos comportamentos, atitudes, palavras, ações de acordo com aquilo que Ele colocou. Você pode falar assim, poxa, isso é impossível. Não, não é impossível quando o nosso Senhor Jesus, Ele reina e toma todo lugar no nosso coração. Aí sim nós somos capazes. Mas isso aí é uma história para um outro dia, porque hoje nós vamos continuar falando sobre fundamentação. E eu trouxe aqui para que nós viéssemos hoje conversar, bater um papo sobre Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Então, escutou bem? Mateus 7, versículo 24 ao versículo 27. Os dois alicerces. Eu vou dar uma lida para que nós possamos entender e a palavra ela possa entrar e fazer sentido à sua vida e à minha vida também, à nossa vida, porque nós precisamos levar isso para uma prática. Então vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, percebam, e as praticam, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Por que eu estou conversando isso com você sobre base? Porque o que vale para mim e para você é a palavra de Deus. Não importa como as outras pessoas estão agindo, não importa como as outras pessoas estão fazendo, não importa se alguém te fez mal, você não precisa pagar o mal com o mal. Quem diz que você precisa pagar o mal com o mal? Não, porque o Deus da vingança é o nosso próprio Deus. Nós continuamos fazendo bem, sem nos importar, continuamos, e quem vai tratar com aquela outra vida não somos nós, é o próprio Deus. Por isso que ele fala assim, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. O que eu quero falar com você hoje é levar uma prática dessa palavra. Essa palavra aqui é a verdade. Essa palavra aqui, ela precisa dirigir a nossa vida. Essa palavra aqui, ela precisa dirigir os nossos passos. Muitas vezes, algumas vezes também, eu consigo ver que muitas pessoas falam do amor de Deus, pregam a palavra de Deus, mas na hora de viverem essa palavra de Deus, não tem vigilância nas suas palavras, fazem comentários desagradáveis, apontam o erro do próximo. Então isso não é viver uma prática da palavra. Viver uma prática da palavra é você o tempo todo estar se autoexaminando, autoavaliando, para que nós possamos então praticar essa palavra. Isso é construir uma casa na rocha, é uma casa com firmeza. Por quê? Porque algumas vezes nós pensamos, não, eu sou filho de Deus, eu faço tudo que Deus mandou e não tem tormenta. Não, tem sim. Porque o nosso Senhor Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, ou seja, Ele está em nós, Ele já venceu o mundo, Ele tem a solução certa para mim e para você. E aí, agora nós seguimos aquilo que Ele determinou. O problema é que muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso achismo, da nossa vontade, e não permitimos então Deus trabalhar, Deus nos dirigir, porque a gente acha que tem que ser daquele jeito, e se não for daquele jeito não vai dar certo. Mas eu quero te falar lá que nós precisamos praticar, nós temos que acreditar e levar para uma verdade dentro de nós, de maneira que ela nos movimente a ter as ações corretas,
fazendo então o quê? Que a base da nossa vida, a base da nossa família, a base das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e todas as áreas que nos afetam estejam em Cristo, estejam num Deus maravilhoso. Por quê? Porque vai vir chuva, vai correr os rios, vai soprar sim os ventos, vai combater contra a tua vida, que vai vir grandes tempestades sim, mas aí durante essa tempestade vai revelar quem é a sua base. Porque a tempestade nada mais é para revelar aonde você está alicerçado. A tempestade só vai desnudar aonde você está alicerçado. Então fica essa palavra para nós hoje, praticarmos as verdades de Deus, assumirmos essa palavra como uma verdade e levarmos a prática dela, para que a nossa casa ela seja firmada na rocha e possamos ter então sabedoria, porque a sabedoria é a própria palavra de Deus, e sermos então prudentes e não insensatos, achando que nós sabemos mais do que aquele que nos criou. Então fica para você essa dica, vamos colocar em prática, vamos viver realmente na prática tudo isso que Deus tem ensinado para nós, que nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas. Até mais, gente. Tchau!